Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai iniciar aí a nossa aula com um assunto muito bacana e super comum aí nos concursos, que são os modal verbs no inglês. Vamos lá? Bom, as características dos modals. A forma infinitiva não tem to, e esse tipo de verbo é sempre seguido de infinitivo sem to. Jamais recebem o SES ou IES na terceira pessoa do singular, ou seja, o verbo mantém a mesma característica para todas as pessoas. Pessoal, vou dar um breve resumo aqui. Os modal verbs, né, eles são verbos auxiliares, né, que eles vão aí ajudar a construir uma frase, seja para poder obrigar, para poder fazer um pedido, né? E diversas outras características, tá bom? Diversas outras funções que ele tem. Observem aqui que a forma que a gente vai utilizar o modal verb é bem diferente dos outros verbos. Por quê? Porque independentemente se a gente falar de he, she, it, que é a terceira pessoa do singular no inglês, esse verbo não vai ter uma regra, ou seja, ele não vai ser acrescido aí das terminações que a gente já conhece do tempo presente, nem de qualquer outro tempo. O verbo ele vai ficar na sua forma básica para todas as pessoas sem a partícula to, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos das formas afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos lá? A forma afirmativa. Paul can pilot a plane. Observe que o Paul ele pode pilotar um avião. Aqui nós temos o modal. Observe que não ficou cans. Não pode, tá bom? Vai ficar na sua forma básica. Vamos na negativa? John cannot, ou abreviação can't, help us tonight. O John não pode nos ajudar esta noite. Mais uma vez ali, o verbo modal, só que agora na forma negativa, né? E assim como em qualquer outro momento, a gente teria aí que acrescentar um not, né, que é o advérbio de negação, para negar qualquer frase. A forma interrogativa. Temos dois exemplos. O primeiro, Peter, may I take your car? Então, Peter, posso pegar seu carro? Observe ali o may, né, também como um verbo modal. Já na de baixo, temos um outro exemplo. Can Kate and Bob do the assignments? Observe que eu falei o quê? Uma interrogativa. E o can veio no início da frase, né? Então, assim como em qualquer tempo verbal o verbo, né, na interrogativa precisa inverter a posição com o sujeito, vai acontecer aqui também, tá bom? Nessa frase aqui, que foi o primeiro exemplo, eu só dei uma ênfase ao Peter, né? Assim como poderia dar em qualquer outro tempo. Então, eu coloquei aqui a ênfase para depois eu inverter aqui a ordem com o sujeito, né? Que sou eu. Já na frase de baixo, como eu não dei uma ênfase, né? Então, eu só coloquei aqui o verbo modal, trocando a posição com um sujeito, que no caso aqui era Kate. Beleza? Uma observação, né? O verbo modal aí, gente, que não segue a regra, é o out, porque ele sempre tem o to. Ought to. Tem um outro também que é o have to, que a gente poderia até acrescentar aqui, tá bom? Então, vocês tendo aí um caderninho, façam aí essas anotações que são importantes, tá? Temos aí o ought to e o have to. Vamos ver um exemplo com o ought to? He ought to sell his old car. Então, ele deveria vender o carro velho dele. Aqui temos o verbo modal, mas esse to nada tem a ver de colocar o verbo sell no infinitivo, tá, galera? É só porque realmente aqui ele já faz a junção, né? Ele já tá aqui acompanhado dessa expressão ought to, sempre vai vir assim, ok? Uma nota. Quando os verbos modais são utilizados no negativo, é também possível utilizar a forma contraída, né? Podemos abreviá-los. Vamos ver? Can, posso colocar cannot ou can't. Aqui tá junto, mas no caso seria separado, né?
Could tem o could not ou couldn't. O might tem o might not ou mightn't. Should not, shouldn't. May not. Esse não tem uma forma contraída. Must not ou mustn't. Ought not, oughtn't. Would not ou wouldn't. Então, de uma forma geral, né, a gente poderia dizer que todos têm uma forma aí contraída, com exceção do may, ok? Não se preocupem, nós vamos ver detalhadamente as características e quando utilizar cada um dos modal verbs, ok? Porque eles são bem parecidos e muitas das vezes acabam confundindo. Então, a gente vai deixar aqui nesse vídeo alguns macetes para que vocês não confundam mais, tá bom? E fazer os nossos exercícios para a gente meter bronca aí, né? Vamos lá. Na língua inglesa existem os modal verbs, que são os verbos modais, como o can e o could, entre muitos outros, que são considerados auxiliares, ou seja, são utilizados para ajudar o verbo principal em uma oração. A função dos verbos modais é mudar ou complementar o sentido de um verbo principal, expressando ideias de possibilidade, obrigação, dedução, desejo, proibição, vontade, capacidade, etc. Então, nós vamos ver aqui os modal verbs e suas características, né? Observe que cada um aqui tem uma função, né? De obrigação, dedução, desejo, proibição e assim vai. Vamos ver? Aqui tem uma forma resumida. O can, ele indica capacidade. Por exemplo, I can run for a long time. Eu posso correr por muito tempo. Já o could é uma possibilidade. Vamos ver? I could do it, but I don't want. Então, eu poderia fazer isso, mas eu não posso. Ou melhor, mas eu não quero. Observe que é uma possibilidade. Eu até posso, mas não quero. O might é uma probabilidade. E o might to go with me. Então, você pode vir comigo. Should é um conselho. You should visit your mother. Você deveria visitar sua mãe. May é um pedido. May I go to the party? Então, eu posso ir à festa? Must é uma obrigação. He must study English. Ele deve estudar inglês. Já o ought to é um conselho. You ought to know Rio de Janeiro. Você deveria conhecer o Rio de Janeiro. Observe que o ought to ele é menos comum do que o should, porém ele é mais formal, ok? Porque ambos expressam aqui o quê? Conselho, sendo um mais informal e o outro mais formal, ok? Só para vocês saberem. O would, ele expressa um pedido. Would you help me with this? Então, você poderia me ajudar com isso? E o shall é uma sugestão. Shall we study? Né? Vamos estudar? Pessoal, deixa eu falar algo aqui importante para vocês. O can e o may, que são esses dois, eles são bem parecidos em determinadas frases, né? Mas o can, ele é informal, é aquele que a gente usa aí no dia a dia, né? Principalmente aí quando vai ao banheiro, beber água, né? Can I go to the bathroom? Can I drink some water? Então, observe que é algo mais informal, algo mais do dia a dia. Já o may já seria algo formal, né? May I go to the bathroom? Então, eu poderia, né? Ir é um pedido mais formal, ok? Só para vocês saberem, beleza? Detalhando, vamos lá? O modal verbs, ou melhor, os modal verbs servem para modalizar o discurso, revelando a intenção e o sentimento de quem fala. Podem expressar uma atitude mais ou menos forte. Por exemplo, Teacher, may I go to the bathroom? Professor, posso ir ao banheiro? Já na outra frase temos Teacher, can I go to the bathroom? Então, professor, posso ir ao banheiro? Observe que a única mudança que eu fiz foi o may e o can. Nas duas frases, temos a presença de um verbo modal, que é o can, que é o poder, e o may, que é o poder de permissão.
Embora no português eles tenham o mesmo significado, eles apontam para intenções diferentes no inglês. Nas duas frases, os verbos modais referem-se a pedir permissão. No entanto, o may é o mais formal e mais polido, né? Mais sofisticado do que o can. O verbo can, que também indica pedir permissão, tem uma forma mais direta, mais informal, que foi o que eu falei ainda agora, certo? Nesse tópico, veremos o uso dos verbos modais de acordo com a semântica, ou seja, com o significado que eles possuem, por meio de exemplos que possibilitem a compreensão da intenção ou do sentimento que querem expressar em uma determinada situação. O primeiro aqui que nós temos, né? Ou melhor, continuando, né? Essa questão dos modais, porque nós já vimos o can e o may, vamos aí para a probabilidade. Quando se dá uma ideia de probabilidade, temos aqui o could, may, might, must e o can't. Usados no passado, no presente e no futuro. Esses verbos modais demonstram os graus de certeza que queremos expressar, variando entre certeza absoluta, como must e o can't, ou quando temos algum tipo de evidência e incerteza total, could, may e might. A diferença entre must e can't está na certeza afirmativa e negativa. Usa-se o must para falar que algo é bem provável, uma certeza afirmativa. Já o can't para algo muito improvável, certeza negativa. Como assim uma certeza negativa? A gente pode negar, tendo certeza que algo não vai acontecer. Veremos os exemplos. Para falar sobre algo no passado, utiliza-se o verbo modal, have, mais o verbo no particípio passado. Vamos ver os exemplos? Vamos lá. Algo que é uncertain, ou seja, incerto. They may come by car. Eles podem vir de carro. Mas talvez, gente, eles venham de ônibus, de um outro meio de transporte, ok? É incerto. Agora, uma certeza. Carlos, talk about Júlio. He must know him. Então, Carlos, ele fala sobre o Júlio. Ele deve conhecê-lo. Ou seja, é algo certo. Se ele está falando sobre aquela pessoa, certamente ele conhece. A gente não vai falar de quem a gente não conhece, não é verdade? Agora, algo incerto. He might arrive late. Ele talvez chegue atrasado. Talvez. Algo certo. Daniel has been here. He can't be lost. Então, Daniel já esteve aqui. Ele não pode estar perdido. É algo que é certo. Não tem como ele ter se perdido. She could be sick. Ela poderia estar doente, né? Ela deve estar. Algo que agora é certo. Anna must have been to the USA. A Ana deve ter ido aos Estados Unidos. Observe que nessa frase é uma certeza no passado, porque nós temos o quê? O verbo particípio passado. Olha o verbo aqui, o been. Beleza? E um outro exemplo que é incerto é Sarah may have lost the bus. A Sarah pode ter perdido o ônibus, né? Provavelmente ali pelo horário que ela chegou. Certo? Também uma incerteza no passado com o verbo no particípio, ok? Que é o lost. Agora para permissão ou solicitação respeitosa. Observem, hein? Solicitação respeitosa é algo que você vai fazer de uma forma mais o quê? Mais formal ou talvez mais informal. Vai depender aí do grau de formalidade que você queira falar naquele determinado contexto, mas sempre de forma respeitosa. Temos o may, o can, could e would. Vamos ver? Os 4 verbos modais may, can, could e would são utilizados no presente e no futuro. Observe que ele deu aqui 2 dicas, presente e futuro. Passado não, ok? Aqui ele não colocou essa regra. Quando pedimos algo com o can, significa que estamos sendo mais informais, porque conhecemos a outra pessoa e por isso podemos dizer dessa forma, de uma forma informal do dia a dia.
Para ser mais educado e mais formal, utilizamos o quê? O could, o may ou would. Lembre-se de que o verbo modal may só pode ser usado com a primeira pessoa do singular e a primeira do plural, que é I e o we. Já para negar uma permissão, devemos usar o may not ou can't. Observe os exemplos. Vamos lá? Algo que é polite request, então algo que é educado, né, respeitoso. E do outro lado temos a permission, a permissão. Vamos ver? Can you pass the sugar, please? Então, falei ali de uma forma educada, né? Você pode passar o açúcar, por favor? Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Would you close the door, please? Você poderia fechar, ou melhor, você fecharia a porta, por favor? Observe aqui que todos eu fui o quê? Educada na hora de falar. Se a gente fosse traduzir literalmente o could, seria a terminação iria, né? O poderia no nosso português, tá bom? Agora vamos para permission. Can I drink some water, please? Então, eu posso beber água, por favor? Could I come in, please? Could I come in, please? Então, eu poderia entrar, por favor? May I go to the bathroom, please? Então, eu posso ou poderia ir ao banheiro, por favor? You can't leave the classroom. Você não pode sair da sala de aula. Ok? É uma permissão e uma permissão negada. Ok? Uma obrigação, necessidade, proibição. Temos o have to e o must. Vamos lá? Quando queremos expressar uma obrigação, utilizamos os verbos modais, o must e o have to. Essa aqui seria algo de mãe, né? Fica até mais fácil aí pra gente lembrar, porque mãe em inglês é mother, né? Começa com M. Então, observe aqui o must, né? A obrigação, né? Que a gente costuma dizer, né? Mãe obriga, proíbe, não é verdade? Que aí fica mais fácil pra gente não esquecer o significado do must, ok? Então, vamos lembrar que o have to é flexionado segundo a pessoa. Se algo é proibido, devemos utilizar o mustn't, ou seja, vai negar. Para algo que não é necessário, utilizamos o don't have to. A estrutura have to também é utilizada no passado. Vamos ver os exemplos? Uma obrigação, necessidade. Vamos ver primeiro a obrigação e a necessidade. You have to arrive early. Você tem que chegar cedo. Observe ali a necessidade de você ter que chegar cedo. Agora, she must follow the rules. Ela deve seguir as regras, ok? Ali uma obrigação. He doesn't have to repeat the exercise. Ele não precisa repetir o exercício, a não ser que ele queira, né? She had to work all night long. Ela teve que trabalhar a noite inteira. Observaram aí a questão da necessidade ou da obrigação, dependendo aí do sentido da frase? Agora vamos à proibição. You mustn't forget your uniform. Você não deve esquecer seu uniforme, ó, tá proibido, se chegar sem não entra, né? Lembra do curso? Pois é, né? Uniforme, galera. You mustn't go there. Você não deve ir lá. Isso aqui tá parecendo frase de mãe, né? Então, observe aí a proibição na forma aqui, ó, negativa, conforme ele disse, ok? Conselho, temos o should e o ought to, né? Como eu falei com vocês, né? O should, ele é mais usado, porém mais informal, tá bom? Só para vocês frisarem mais uma vez. Para oferecer conselhos ou dar sugestões a outras pessoas, usa sempre o should ou shouldn't, ou ought to ou ought not to. Ambos os verbos modais têm o mesmo sentido. No entanto, alguns gramáticos consideram o ought to mais formal. O must, como já vimos em obrigações, até pode ser usado, mas teria um sentido mais forte. Ok? Até porque lembra do M de mãe, então seria um sentido mais forte, né? Mãe é forte.
Você deveria saber disso. Como que eu sei disso? Olha só essa frase. You should know this. Olha aqui o should. Por quê? Porque eu estou usando o quê? Para dar um conselho. Você deveria. Ok? Por isso deixamos o must na categoria daquilo que consideramos uma obrigação, um dever. Além disso, ao oferecermos uma sugestão, é bastante comum em inglês que o should seja precedido pela expressão think ou I don't think. Vamos ver os exemplos. Vamos analisar aqui com os advice, né? Com os conselhos. You should take an aspirin for your headache. Então, você deveria tomar uma aspirina para sua dor de cabeça. Aí é o meu conselho. You should. Agora, um outro. I don't think you should work sick. Eu não acho que você deveria trabalhar doente. You ought to go to a dentist. Você deveria ir ao dentista. Observe que aqui nós temos os 3 exemplos, com o should, com o think, que foi o que ele deu, né, na forma negativa, I don't think, mais o should, e temos o ought to, ok? Todos aí dando um conselho, seja numa forma positiva, no caso que eu digo, de uma forma afirmativa, numa forma negativa, ok? Vamos descomplicar um pouquinho? Vamos resumir? Os modal verbs. O can, ele é uma habilidade no presente e um pedido informal. Já o could é uma habilidade no passado com um pedido formal. O would é uma possibilidade. Pedido formal também. Must, obrigação. May, possibilidade, uma possibilidade alta. Opa, provavelmente vai acontecer. Eu vou conseguir, provavelmente aquela situação ali vai ocorrer. Mas é utilizado no pedido formal. E o might é uma possibilidade, né? Pode ser que chova, pode ser que não tenho certeza. Enquanto o should é um conselho. Resumindo, vamos ver aqui os exemplos. O can, ele expressa habilidade, como vimos, e ali temos o exemplo. He can get here later. Temos ali também o can como uma permissão. Can I open the door? May como possibilidade e permissão. Possibilidade, she may be in the coffee shop. Permissão, may I sit down, please? Must como uma obrigação ou uma alta crença. Obrigação, the students must behave as I want. Como uma alta crença, he must be over 75 years old. Should, conselhos. You should stop smoking. Would, como ofertar algo, ou nas frases com with. Would you like a glass of water? If I were you, I would say sorry. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. E fica aqui a nossa frase como de costume, né? Dream without fear, love without limits. Então, sonhe sem medo, ame sem limites. E vamos aos nossos exercícios. Um beijo!